casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, a varanda está aberta, trazendo conhecimento e boas histórias. Vamos explorar assuntos que informam, conectam e fortalecem a comunidade brasileira fora do Brasil. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. Então, começando mais um episódio, antes de mais nada, eu preciso pedir aquela força aqui para o canal, como vocês sabem, é um projeto da comunidade brasileira para a comunidade brasileira. Então, lembra de se inscrever no canal, clicar no sininho para saber quando os novos episódios vão ao ar, compartilhar, curtir, comentar. Já ajuda bastante a gente aqui. Isso mesmo, Fê. Não podemos esquecer que esse episódio conta com o apoio da Mavieira Consultoria. A Mavieira foi responsável pela produção de moda e estilo deste episódio. Graças à Mavieira, a gente está assim, ó, na estica, porque ela faz um trabalho incrível, que é a análise de coloração pessoal. É um processo pelo qual eu passei e realmente, gente, vale muito a pena, facilita a vida demais, porque você já sabe as cores que combinam com você, ajuda na hora de comprar roupa, maquiagem, enfim. Fica tudo mais fácil fazer combinações pra gente que, né, tem uma vida corrida, ajuda muito. Então, eu deixo aqui a recomendação e tem mais, né, Clá? Então, tem desconto especial para os Cases, então entra lá no @Mavieira, com cupom de desconto ou de casa, que você vai ter 20% de desconto na coloração pessoal. É isso aí. Mas, atenção que é para a região de Detroit, Michigan, porque é um trabalho que ela faz presencial, tá bom? Mas em breve ela vai conseguir aplicar online também. Então corre lá, @Mavieira Consultoria e descubra as cores que realçam sua beleza natural. Então vamos lá, Fê! Estamos aí de temporada nova, né? Varanda aberta. Que cenário delícia. Novo, né? Adorei esse cenário. Pois é, muito clean, né? Diferente dos outros coloridos, escuros. Cada hora a gente traz um jeito diferente, né? E agora a gente tem essa temporada que se chama Varanda Aberta, onde a gente traz temas, né? Cada episódio é um tema específico para ajudar aí a comunidade brasileira. E para inaugurar essa nova temporada da Varanda Aberta, a gente escolheu um tema que consideramos muito pertinente para a comunidade brasileira, que é a educação para crianças atípicas, ou seja, crianças com necessidades especiais fora do Brasil e, em específico, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Exatamente, Fê. E para debater como funciona a educação especial nos Estados Unidos, hoje nós vamos receber quem? Quem, Fê? Tcharam! Hoje nós vamos receber a Fê! Oi, pessoal, eu sou a convidada de hoje. Então vamos lá, vamos ler as credenciais dessa pessoa queridíssima, que caso você esteja caindo de paraquedas pela primeira vez no episódio, aqui vai quem é a nossa co-host. Fernanda, brasileira que trocou o calor do Brasil pelo friozinho de Michigan há quase 3 anos. Sua formação mistura administração e dança, mas foi na dança que mergulhou por mais de 20 anos como dona de uma escola técnica. Também é mãe do Ângelo, de 13 anos, que tem síndrome de Down, e do Heitor, de 11, seus maiores professores de vida. Ama pessoas, cultura e tudo que envolve arte e movimento. E foi esse desejo de conexão que a levou a criar, junto comigo, o O de Casa Podcast. Um espaço para a gente trocar ideias e descobrir o que é ser brasileiro longe de casa. Bem-vinda, Fernanda Paião! Ai, obrigada, Clá, por me receber aqui no O de Casa. Eu tô muito... É diferente estar aqui nessa posição, né, de convidada, né, assim, muito legal a experiência. E é diferente para mim também ser a pessoa que, entre aspas, comanda, né, porque hoje eu tô sozinha. Hoje eu tô sozinha para tentar tirar do convidado o máximo que ele puder. Vamos junto, vamos junto. Ô, Fê, então,
Todos nós já sabemos que a gente sempre pede que o convidado traga uma música que o inspire, porque a gente acredita que é o jeito que a gente consegue conhecer um pouquinho da pessoa quando a gente fala de música, né, principalmente brasileira, que inspira. Então, de novo, para quem está caindo aqui de paraquedas, conta aí. Que música hoje te inspira? Boa, hoje, né? Porque realmente é isso, dependendo da nossa fase de vida, são músicas diferentes, né? Mas uma música que eu gosto demais e eu ouço bastante atualmente é uma música do Leone que chama Canção para Você Voltar. Não sei se vocês conhecem. E por que que eu gosto muito dela? Porque primeiro que eu amo Leone, assim, as letras dele, né? Ah, porque essa música, ela fala sobre voltar para casa, fala sobre saudade, na verdade, que sempre terá alguém à tua espera, independente de onde você esteja, assim, né? Isso eu me conecto um pouco. Tem um refrão que eu não vou cantar, mas eu vou dizer. Ele fala assim: quando o sol de cada dia entrar, querendo te acordar, vai ter sempre alguém para receber, dizer para esperar, você já vai chegar, né? Então ele fala sobre isso, assim, de que independente de onde você esteja, sempre alguém vai se preocupar com você, vai se importar com você, né? E eu sinto isso, assim, no meu coração, hã, nessa nova vida. E uma coisa muito especial que tem nessa música, que ao final da música ele, recita um mantra tibetano, né, que é o Om Mani Padme Hum, que é um mantra, assim, que traz uma sensação de plenitude, de gratidão, e ele conseguiu combinar lindamente, assim, esse mantra junto com a música. E eu estudo mantras védicos, é de outra linha, há muitos anos, e eu sei a força do mantra, eu sei a importância desse estudo e dessa prática, né, na minha vida. Uhum. Então, para mim essa música, ela me descreve, assim, o momento atual, essa conexão que eu tenho com o Oriente, com essa sabedoria ancestral, enfim, eu me inspiro demais nessa música. É muito bacana. Eu não conhecia, conheço o Leone, conheço outras músicas dele, mas essa música eu não conhecia. E isso também é a riqueza do podcast, né? Porque a gente acha que a gente conhece o Brasil, aí de repente aparece uma coisinha ali, ó. Você fala, opa, isso aqui é novo para mim, né? É verdade. E aí, pensando nisso, que às vezes a gente acha que está sendo repetitivo, mas na verdade a gente está aprendendo cada vez mais com as coisas diferentes que a gente percebe. Fala um pouquinho de você, de como que você veio parar em Michigan, né? Como que começou o seu processo de imigração, que lá atrás a gente já falou sobre isso, mas acho que hoje tem um outro olhar, né, para essa história. Tá. Então, gente, eu sou paulista, mas eu acho que eu tenho meio que asas nos pés mesmo, sabe? Porque eu nunca paro num lugar, né? Eu, eu cresci em São Paulo, né? Vivi minha vida toda lá. Depois fui morar na região do ABC. Depois eu me mudei, aí me casei, e aí eu me mudei para Nova Lima, onde eu conheci a Clarissa, em Minas Gerais. Morei 8 anos lá, tudo isso por causa do trabalho do meu marido, né, dessa coisa de ficar transferindo, trocando de lugar. E depois de 8 anos em Nova Lima, ele recebeu um convite para vir para cá, para Michigan, e aqui estamos, né, nós viemos, abraçamos esse convite. Foi bem, assim, vamos dizer, intenso no começo, porque é uma vida totalmente diferente, né? O clima, a cultura, enfim, eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, não se trata só da minha adaptação, é da adaptação da família. Bom, mas aqui estamos agora há quase 3 anos nessa vida americana, vamos dizer. Essa vida nova no mundo novo. Isso, é. E tive a sorte de que minha amiga de Nova Lima também veio para cá, né? Porque é sempre assim, né? Deus te dá os desafios, mas também dá as ferramentas, né? Ai, não me faz chorar, não, Fê. Não me faz chorar, que eu já tô sozinha aqui. É engraçado isso, né? Porque se não fosse isso, se eu não tivesse vindo também, talvez esse podcast não existiria, né? Com certeza, não existiria. É. Então, graças aos nossos perrengues, o podcast de Uhum. casa tá aí hoje, né? Não é? Ô, Fê,
No início, quando eu te apresentei, a gente falou do Ângelo e do Heitor, então a gente tem uma noção de por que que a gente escolheu esse tema, mas eu queria ouvir de Uhum. você, por que esse tema e por que você acha ele relevante para a comunidade brasileira. O que esse tema tem a ver com a sua vida pessoal? Ok. Então, gente, esse tema ele é muito forte para mim, né? Porque eu vivo essa realidade. Eu tenho um filho com síndrome de Down, ou seja, com necessidades especiais. E, bom, gente, eu não vou ficar me prendendo às nomenclaturas que toda hora muda. Aí tem gente que fala, ah, não pode falar assim, tem que falar típico, tem que falar assado. Ele realmente, ele não se importa da forma como a gente está falando, né? Então, assim, é isso. E eh, eu gostaria de ter sabido muitas coisas antes de vir para cá. Se eu soubesse de várias coisas que eu sei hoje, eu teria tomado decisões diferentes. Então, eu acho importante informar, né, as pessoas, os brasileiros que têm e vivem essa realidade de ter uma criança atípica, o que que se imagina e o que que realmente acontece, como se preparar para essa mudança, entender os direitos. Então, acho que é importante. Eu não achei na internet ninguém falando especificamente para os brasileiros, nem Uhum. especificamente isso que eu vou contar, que eu vou compartilhar, né? Assim, em português. Então, por isso que eu gostaria de trazer aqui para a varanda. Esse assunto é muito delicado, muito forte, né, Fê? Porque, bom, para situar também as pessoas de como era a sua relação com essa educação no Brasil. Porque para a gente falar como ela é aqui, a gente tem que ter um paralelo, né? Uhum, A não ser a pessoa que não teve a vivência no Brasil, mas a gente teve essa vivência. Eu falo a gente porque a gente é amiga e a gente sempre falou sobre as nossas dificuldades. É, eu não sei se todo mundo entende como que funciona hoje essa educação no Brasil. O que a parte que eu sei, aí eu vou falar bem de leiga, porque o que eu sei é de ser amiga sua e eu tenho outras pessoas que eu conheço na mesma situação que você, mas é diferente de você viver na pele, né? sim. A parte que eu falo que eu me encaixo nesse assunto é porque, além de ser sua amiga, ser amiga do Ângelo, o Ângelo é amigo do meu filho, do Pedro, e do Heitor. E eu também no Brasil eu trabalhei dando aula de dança para pessoas especiais. Então, assim, o que eu sei, tá? Aí eu vou falar da minha vivência trabalhando com pessoas especiais. É que no Brasil a gente tem uma lei que proíbe ter espaço específico para pessoas com necessidades especiais. Então você tem Segregação, que é. isso. Então você tem que incluir as pessoas na educação convencional e você tem que ter suporte para essa pessoa, obviamente. Uhum, uhum, Até onde eu sei, e de convivência que eu tive, é de pessoas que trabalham com pessoas especiais e não tem, não é nem qualificação, não tem o conhecimento. uhum. Então aprendem a lidar no dia a dia na marra. Então vai fazendo ali o que dá e vai na tentativa e erro, porque as pessoas também não foram treinadas para dar um suporte que seja efetivo e bom para todo mundo envolvido, né? Não só para a criança ou para o adolescente, para a pessoa especial. Essa é a vivência que eu tenho. Como é que é o seu lado da história? Isso mesmo. Então, assim, além do Brasil, o que que ela diz? Ela diz que toda criança precisa ser incluída no ambiente escolar e ela tem direito a suporte para ser o. Eu não vou trazer os detalhes da lei, Uhum, enfim, mas é isso, né? Ela tem direito ao suporte que apoie o aprendizado dentro do mainstream, que seria na educação geral, vamos dizer assim, né? Com as outras uhum, crianças. Ela também diz que as escolas elas não podem negar matrícula para as crianças especiais, nem pública nem privada. E ela também diz que, no caso de escola privada, não se pode cobrar nada a mais por conta de ter uma criança com necessidades especiais. Por exemplo, se precisa de um assistente, enfim, não se pode cobrar a mais para isso, tá? É o que a lei diz. uhum, Na uhum. prática, como que funciona? Bom, uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática, né? Então, Sim. na minha experiência,
Funcionou super bem, porque o Ângelo, ele frequentou uma escola Waldorf, em Brasil, que é uma filosofia diferente, uma escola privada, mas ele foi bem recebido, muito bem incluído e teve muito apoio, e eu não tive qualquer tipo de problema. Ele frequentou desde o jardim até o quarto ano, né? E ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, estava se desenvolvendo super bem. Então eu tive uma ótima experiência. Ah, mas não, você está falando, não é assim. Gente, eu estou falando da minha experiência, tá? Então, E isso, assim, é, enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, porque às vezes a gente aborda o que você enxerga da situação. O podcast de casa não está aqui para militar ou para colocar as é, regras. Não, a gente está falando da nossa vivência. Então eu falei exatamente. pouquinho que eu tenho e a Fê está É, falando da vivência dele. Então a gente está falando de lugares de fala. A gente não está exatamente. trazendo teoria, a gente está trazendo a vivência. Então, eu acho que Isso. tem que Eu não ficar sei bem se balizado. E eu não sei, assim, eu conheço pessoas que tiveram experiências diferentes no Brasil, tá? E que não foram boas, e realmente acontece. Eu não passei por uma dificuldade. Mas no Brasil, tem alguns detalhes que são muito importantes, que é que a gente guarda essa informação, que não existe Hum. exceção. Você tem que incluir as crianças a qualquer custo, sabe? A Uhum. outra coisa que é muito comum de se falar, tanto nas escolas, e assim, eu acho que é como dizer assim, um consenso meio assim, né, geral, de que você precisa estudar para educar uma criança especial. Você precisa ter ah, sei lá, fazer uma pós, fazer um curso, ter informações, né, para lidar com essas necessidades. Gente, o que eu tenho a dizer é, quando eu estava grávida do Ângelo, eu não sabia que ele tinha síndrome de Down, eu só descobri quando ele nasceu, tá? Não apareceu nos exames, fiz todo o acompanhamento pressionado. Eu não recebi, tipo assim, um anjo no meu sonho, falou assim: olha, Fernanda, melhor você estudar, entendeu? Porque você vai ter uma criança especial. Procure um curso, procure informação para você saber lidar com essa criança, para você ajudar ela a crescer, a se desenvolver. Não, gente, eu não recebi essa orientação divina, tá? E mesmo assim, quando ele nasceu, que realmente foi um baque no começo, né, e tal, eu aprendi com o processo, né? Então, quando existe uma abertura real em uma empatia, em olhar um outro ser que está na sua frente, que se manifesta de maneira diferente de você, se você conseguir se abrir ao ponto de se colocar no lugar dele e tentar entender como que ele vê o mundo, você naturalmente vai descobrir como lidar com ele. Você não precisa de um curso para isso, entende? É, eu Em- sou uma dessas pessoas que sempre achou que a pessoa tem que ter uma. Na verdade, não seria um estudo, mas eu fico pensando assim, ela precisa estar preparada para lidar com isso. Eu também não sei que forma, porque eu concordo com você. A gente aprende a vivendo. E independente se você tem filho atípico ou não, quando o seu filho nasce, você também não sabe nada, principalmente quando é o primeiro Exatamente. filho. Então, a gente não nasce sabendo mesmo, a gente vai ali tentando acertar e fazendo as coisas que a Uhum. gente, né, acha que faz sentido. É. Mas, Mas pode. isso que você falou, esse tentar acertar, ele é muito valioso, de verdade. Porque primeiro que ele tira estereótipos, sabe? Porque o que eu vi, assim, muitas vezes alguns profissionais, na minha experiência, né? Uhum. Todas as vezes que eu tive um profissional um professor que lidou com o Ângelo e falou assim para mim, olha, eu não entendo de síndrome de Down, eu nunca estudei, mas eu vou fazer o meu melhor. Nossa, foi ótimo, progrediu, porque essa pessoa estava aberta, sabe? Ela era um livro aberto, assim, sem estereótipos, sem preconceitos no sentido de conceitos prévios. Uhum. E ao contrário, quando eu lidei com profissionais que falam assim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, ele foi colocado em caixas, né? Porque é isso, um diagnóstico, existem
um diagnóstico, ele pode trazer dois caminhos, tanto o caminho de abrir portas, do sentido assim de recursos, né? Ah, então precisa de Uhum. fono, precisa de TO, precisa, né? Mais ou menos um caminho, mas ao mesmo tempo ele traz junto com ele estereótipos. Todas as crianças com síndrome de Down têm hipotonia, por exemplo, não tem força muscular. Todas as crianças com síndrome de Down, sei lá, têm dificuldade na fala. Então, assim, são todas as crianças, aí a gente coloca todo mundo numa caixa, entende a diferença? Entendo, entendo. E você está falando isso aí, você falou ali atrás de empatia, e aí eu fiquei pensando assim, no Brasil você sentiu essa empatia, né? Então, nos Uhum. tratamentos, na escola, em qualquer ciclo social do Ângelo. E aqui, como é que é essa empatia? Ela existe? Mas antes de você trazer essa comparação, eu queria só fazer um adendo, assim, de quem é o Ângelo, sabe? Eu não sei se a gente Uhum. pode entrar nesse aspecto, se você quer entrar nesse aspecto. Mas, assim, o tanto que ele, hoje, com 13 anos, é uma criança. Como é que eu. É funcional, posso falar isso? Eu não sei se essa é a palavra. Sim, sim. Porque, assim, é difícil eu falar isso porque é uma pessoa da minha convivência, e da Uhum. qual eu não sinto diferença entre ele e meu filho, que tem a mesma idade, né? Uhum. Aí eu faço uma comparação com meu filho, porque para mim é tão similar que a síndrome de Down não faz esse. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Não, eu não Entendi. Não consigo é, balizar. existe uma personalidade que é independente da síndrome, né? Sim, Existem exato. forças e fraquezas que são daquela pessoa, daquele ser, né? Como existe com qualquer outra criança, com qualquer outro Talvez é porque lá no ser humano. passado tinha assim, a pessoa que tem síndrome de Down não faz isso, não faz aquilo, Não é não faz aquilo capaz, outro. exatamente. Hoje em dia, a gente vê uma mudança muito forte, né, nessa questão, e acho que era isso. Eu queria trazer o tanto que o Ângelo é participativo em tudo, né? Tanto na escola, faz jiu-jitsu, toca bateria, toca outros instrumentos, é um menino super sociável, tem as questões como todos nós temos, mas tipo, eu não sei te falar, assim, é porque eu queria trazer a figura do Ângelo para a gente entender como que ele foi tratado lá e como que é essa questão aqui, sabe? Sim, isso é muito interessante, claro, porque quando o Ângelo nasceu, eu não tinha informação nenhuma sobre síndrome de Down. Porque quando eu cresci, na nossa época, ainda existia uma lei onde se permitia segregar essas crianças. Uhum, Se você não conhece, se você não tem um colega diferente, você não sabe lidar com ele. Você não exato. tem informações. Então, quando eu tive o Ângelo, eu fiquei assim, desesperada, né? Porque primeiro que eu não sabia, não conhecia, e fui atrás de informação. E aí eu comecei, ele ficou 20 dias internado, quando ele nasceu, porque ele nasceu um pouco antes. E aí esses 20 dias eu fiquei procurando informação na internet, né, loucamente, tal, pesquisa e tal, não sei o quê. E aí você vê as piores coisas, assim, conforme você vai procurando, né? Uhum, Então, mas também vê algumas coisas boas. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, a partir de hoje, quando ele saiu da maternidade, eu falei assim, a partir de hoje eu não vou consultar nada. Eu vou olhar para essa criança e ver o que, que ele apresenta para mim, porque ele é só um bebê, né? o que que ele está me Então eu dizendo, parei, né? exatamente. Então eu me neguei a ter qualquer informação ou pesquisar qualquer informação sobre a síndrome de Down e recebi ele como uma criança. E fui vendo os desenvolvimentos dele. E aí eu procurei um geneticista que é muito famoso no Brasil, ele é um dos melhores nessa área, que é o Dr. Zan Mustak, que é um médico. Levei ele nesse geneticista e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele foi muito claro e falou assim: olha só, a síndrome de Down, diferente do autismo, ela não tem níveis. Você não pode falar assim, nível 1, nível 2, nível 3. Ou ele tem um cromossomo a mais ou não tem. É isso. Então, o Uhum, que que diferencia uma criança da outra? O que diferencia é a oportunidade. Quanto mais oportunidades você der para o seu filho, mais longe ele vai. Se você não dá oportunidades para ele, ele não vai. Isso para mim foi assim o divisor de águas.
Então, eu carrego isso comigo desde então. Eu jamais falei assim, não, o Ângelo não dá conta de fazer tal coisa. Não, eu coloco ele, entende? Expõe ele Eu ao exponho processo. ele Isso. a tudo que uma criança normal faria. Uhum. Ah, mas é mais difícil, vamos preservar, mas essa não é a minha mentalidade. A minha mentalidade é, eu vou expor, vou dar um suporte, claro, assim, mas eu não vou deixar de expor por medo dele falhar ou se frustrar, entende? Porque eu entendo Uhum. que a frustração ajuda a gente a crescer também. E E quando a faz gente parte não do está ser humano. exatamente, e quando a gente não está conseguindo fazer uma coisa e se esforça, se esforça, se esforça e consegue, a sensação que a gente tem de vitória e de autoconfiança, sabe? Assim, isso ajuda a Uhum. gente a crescer uma pessoa inteira, né? Então, Foi, assim, pode falar. não, eu acho que é isso, essa questão. Então, são duas coisas aí que você já falou, que no Brasil funciona de um jeito, que é a empatia e é a exposição a qualquer tipo Uhum, de evento. Então, quanto mais você expõe, mais a pessoa vai tentar e ela vai, eventualmente, ela vai conseguir, né? exatamente. Deixa eu trazer um exemplo prático para Ah, ajudar. Por exemplo, um dos estereótipos da síndrome de Down é que eles não têm equilíbrio, têm dificuldade de uhum, equilíbrio, tá? O Ângelo, ele demorou para aprender a andar de bicicleta sem as rodinhas. Porém, eu levei ele num lugar, não só ele, tá? Ele e o irmão dele. Eu levei eles num lugar lá em Minas que eles ensinavam a andar. Na verdade, era tipo uma pista de. Como que chama tipo quando você motocross, faz? tipo Isso, de exatamente. ciclismo. Isso, que tinha uns desafios assim e tal. E aí eu levei lá e o rapaz que era o dono, ele foi muito, muito legal. Ele falou: não, eu dou aula para tirar as rodinhas da bicicleta, né? E assim foi. Então, o que que ele fez? Ele falou para eu levá-los com a bicicleta e tirar o pedal. Aí eu tirei o pedal da bicicleta e aí ele pedia para as crianças sentarem na bicicleta e empurrar só com os pés, assim, sabe? Aham. E aí eles ficaram um tempo fazendo isso, voltava para casa, treinava em casa, e tal. Aí depois ele falou: olha, agora você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar descidinhas leves. Então ele vai começar a dar um impulso, vai pegar uma descidinha, ele vai meio que se equilibrar nessa descidinha. E aí ele fez algumas vezes e depois que ele conseguia se equilibrar na descidinha, ele colocou de volta o pedal. E aí as crianças saem pedalando, magicamente. Isso levou um mês. Aham. Entendeu? Então, assim, você fala assim: caramba, É, cada um tem uma dificuldade, mas funciona. Se você insistir e praticar, funciona, né? E não precisa ser algo especializado, entende? exato, exato. Então a gente falou aí da empatia e da exposição aos processos no Brasil. E aqui, Fê, o que que você tem encontrado em relação a essa inclusão e essa empatia? Como é que tem sido isso? Bom, então, aqui existe uma lei que é de 1976, ou seja, tem quase 50 anos a lei, que eu falo IDEA, porque é IDEA, né? Que é uma lei que protege as crianças, os indivíduos, na verdade, com disabilities, que são necessidades especiais. Essa lei, ela é uma lei muito bem escrita, e que prevê vários direitos para as crianças, né, na educação. Eu até trouxe algumas coisas assim para trazer. Então, assim, essa lei, ela prevê que as escolas públicas, elas têm que fornecer um FAPE, Free Appropriate Public Education, tá? Que é uma educação pública apropriada. É importante guardar essa informação apropriada. Ela também diz que essa educação tem que acontecer no least restrictive environment, ou seja, no ambiente menos restritivo possível. Aqui ela já abre uma brecha, que é diferente do Brasil. No Brasil, não existe a possibilidade de segregação. Aqui existe, porque tem uma brecha aqui na lei. Percebe a Uhum, diferença? uhum, sim. Ela também fala que toda criança precisa ter um IEP, que é um programa educacional individualizado, ou seja, é um plano para ela, né? O que para ela funciona, o que dá conta dentro do currículo, né? Esse é um documento. Ela também prevê a participação dos pais, que eles têm o direito de participar de todas as decisões, né?
tomadas com relação ao seu filho. Ele tem direito a ter acesso total aos registros, a tudo que está acontecendo na escola, tal. Enfim, e tem outras coisas trazendo vários direitos, tá? Qual que é a principal diferença da lei do Brasil para a lei de cá? É essa de ter essa brecha para a segregação, tá? Então, por que é importante a gente saber disso antes de vir para cá? Porque aqui os distritos escolares, eles são empresas, todos os distritos escolares. E como eles funcionam? Eles recebem verba tanto da prefeitura onde ele está, o IPTU que você paga aqui, grande parte dele vai para o distrito escolar. Recebe verba do estado e do país, da federação, tá? Essa verba, ela vem por número de alunos. Então, quanto mais alunos tem, mais esse distrito recebe. Ela também vem pela nota do distrito. Então, quanto maior a nota geral do distrito, maior o valor da verba que ele recebe. E ela também vem para as crianças atípicas, né, com necessidades especiais, o valor é maior do que pago para as outras crianças, certo? Vamos deixar claro isso. Na prática, o que acontece? Se um distrito ele começa a ter queda na nota geral, ele tem uma queda no financiamento, certo? Certo. O que pode trazer uma queda nessa nota? As crianças atípicas, elas podem trazer uma queda significativa nessa nota. Então, todo o esforço do distrito é para provar que as crianças não conseguem seguir na educação geral e que elas precisam ir para uma sala, né, segregada, porque daí ela vai entrar num outro sistema cujas notas não entram nessa avaliação, entendeu? Geral. Entendi. Essa é a primeira barreira que a gente encontra. A outra coisa, assim, existem vários tipos de necessidades, né, assim, especiais. Existe uma prática para autismo e síndrome de Down e paralisias que é naturalmente já separar, já segregar. Porque as pessoas que estão vindo podem falar, mas meu filho tem, sei lá, TDAH e ele não está separado. Porque o distrito ele não teve, vamos dizer, ferramentas suficientes para fazer isso. Quando a lei fala assim, menor ambiente restritivo, ela fala assim, toda criança deve começar na educação geral, deve-se fornecer acomodações para que ela funcione nessa educação geral, e se mesmo com essas acomodações ela não conseguir, aí sim ela pode ser levada para uma sala à parte, segregada, né? Que é um special education, né? Que até tem alguns pais que falam que special education é um trabalho de branding, é quando você muda o nome para parecer mais legal. Então, o que são essas acomodações? Você pode ter uma assistente na aula junto, então a criança ela está no General Education, né? E aí ela pode ter uma assistente com ela para ajudá-la, ela pode ter tempo diferente, ela pode ter currículo adaptado, ela tem várias acomodações que você pode fazer para que aquela criança funcione no General Education. Só que essas acomodações, elas representam custo para o distrito, entende? Ter uma assistente a mais na sala de aula é um custo. O professor ter que fazer um currículo adaptado, alguém tem que fazer esse currículo, é um custo. Enfim, tudo é custo. Tem as salas de resource, que são as salas de recursos, que você pode... Algumas crianças, né, que precisam de um ambiente com menos crianças para conseguir se concentrar, elas vão para essas salas, né, que são resources room, em algum momento, com uma professora e 3, 4, 5 crianças ali, para elas se concentrarem em fazer, é um custo, entende? Tudo é custo. Então, quando você transforma a educação num negócio, naturalmente, esses custos não são bem-vindos. Então, o negócio em si, ele vai criar mecanismos, maneiras de diminuir os custos, entende?
que eu tô dizendo? Entendo. Pensando como administrador, você vai balizar os custos e as despesas, os custos, as despesas e a receita, e vai ver o que que você precisa cortar ali para continuar mantendo o lucro, né? Exatamente. Então, se a lei está me permitindo colocar, segregar com um nome bonito, né? É, Que é o quê? Special Education. Special Education. Então, eu segrego, está baseado na lei, isso não interfere no meu ganho. Então, vamos manter Isso. assim, porque aqui a gente pensa no dinheiro mesmo. E aí você volta, lembra que eu falei, guarda esse nome, Free Appropriate Public Education, tá? Aí existem as várias manobras jurídicas, né? O que que é apropriado? A lei não está falando uma educação de qualidade, ela está falando uma educação apropriada, entende? Ou seja, acaba sendo subjetivo também, né? Então houveram várias, os distritos escolares eles têm uma equipe de advogados muito forte e especializada, tá? E eles trabalham para mostrar. Aí tem a cultura também, né? A cultura do Uhum. americano é aquela coisa da objetividade, né? Então, se a lei está falando que é apropriada, ela não está falando que é de qualidade. Então, o distrito ele não se sente na obrigação de fazer algo a mais do que a lei. Se a lei fala que o distrito fala assim, para ele é mais apropriado ficar separado, eu estou em compliance, ou seja, eu estou Eu seguindo estou a lei. fazendo certinho, então ninguém pode me contestar, né? Ô, Fê, Exatamente. e como que você sente isso, mãe, a Fernanda mãe? Como é que ela sente Uhum. esses impactos? Não, assim, é muito desgastante porque você. Então, aí para eu explicar isso, eu preciso explicar um pouquinho da cultura. A cultura americana, como todo mundo sabe, ela tem esse histórico de processos, né? Então, assim, se processa por tudo e por nada, né? É uma coisa muito comum aqui. Se considera natural abrir processos, né? Então, os distritos, eles vão oferecer o mínimo, né, o apropriado. E se os pais se sentirem que o seu filho está sendo negligenciado, enfim, não está funcionando, você tem o direito de abrir um processo contra o distrito. E esse é aquilo que baliza, né? Então, assim, para nossa cultura, abrir um processo é uma coisa que você fala assim, sério que eu tenho que abrir um processo? Sério que eu não posso conversar? Sério que eu não posso discutir isso numa reunião? Sério que não pode se usar o bom senso, né? Sério que não tem Caso a caso, empatia? né? A empatia Exatamente. sempre aparecendo. É, aqui não, aqui assim, se você não concorda, você pode abrir um processo. Aí você vai falar assim, tá, o que que abre um processo? Abrir um processo é lento, é caríssimo, é muito caro. Você vai abrir um processo aqui, você vai gastar, dependendo do processo, das coisas que você está pedindo, de 10 a 50 mil dólares. Um processo. Leva Nossa anos Senhora. para se resolver. Se você ganhar, você recebe esse dinheiro de volta, mas se você não ganhar, você não recebe. E, enfim, eu conheço pessoas que estão processo rolando, assim. Eu vou recomendar também um documentário que chama Forget Me Not, que tá na. Enfim, você pode achar em vários lugares, depois eu vou colocar o link, e ele mostra exatamente o caminho de uma família, assim como eu, né, que passou por isso, tá, e chega na parte do processo. E aí eles mostram uma outra família, o pai do menino, ele é advogado, ele abriu o processo quando ele tinha 12 anos e ele ganhou quando ele tinha 20. Ou seja, ele ficou anos e anos vivendo essa situação desgastante, né? De você tem Então, audiência e tem. É, então, isso é um ponto que eu queria chegar, porque tudo bem, você foi lá, abriu um processo, você tem todo o passo a passo ali do processo, está seguindo a justiça, está sendo acompanhado, a escola às vezes é notificada, tem que mandar documento, coisas de um processo que a gente entende como o normal, certo? Mas o que que isso acontece na prática?
sabe? Com a criança e com a família daquela criança, que está na escola, que tem um processo rolando, que os pais estão vendo, meu filho não está sendo incluído, meu filho está regredindo ao invés de progredir, sendo que na sua casa você trabalha a inclusão e na escola você está vendo uma segregação. Como é que fica a cabeça dessa família? Então, é bem desgastante, viu? Vou te falar. Na prática, o que que acontece? A inclusão não é o único problema, tá? Uma coisa é a inclusão, ele aprender junto com os outros colegas, porque a gente sabe que a gente aprende, não aprende só do professor, a gente aprende das Uhum, situações, né, das vivências e tal. A outra coisa é, uma vez que as crianças são direcionadas para essa sala separada, as crianças, elas estão vivendo num ambiente só entre elas, tá? E aí, as famílias, elas têm visões diferentes. Então, assim, muitas famílias acreditam que aquela criança não consegue fazer mais do que aquilo, que ela não entende, que não sei o quê, e que não tem limites, toleram todos os comportamentos, né? O seu filho, mesmo que você esteja trabalhando, assim, para ele se comportar da melhor forma possível, para ele ser gentil, obediente, enfim, porque as pessoas vão olhar para ele da como ele se comporta, como ele se mostra na sociedade, é como as pessoas vão olhar para ele, concorda? Então é concordo. importante de se trabalhar isso. E muitas famílias, por falta de conhecimento, enfim, pela cultura, não se importam com isso. Então, quando você coloca o seu filho numa sala dessa, o que que vai acontecer? Ele vai regredir, porque ele está num ambiente onde aquilo é normal. Por exemplo, se esconder embaixo da mesa, ou então, sei lá, tem muitas outras coisas que essas crianças fazem de. Eu não sei trazer exemplos assim, né? Mas que Uhum. assim, que vai ser normal para ele. No caso do meu filho, ele começou a regredir, começou a usar fones de proteção de ouvido. O meu filho toca bateria. Ele nunca precisou de um fone desse. Mas ele começou a usar porque os colegas usam. Aí eu perguntei para ele, por que você está usando isso daqui? Ah, porque o meu colega usa, sabe? Ah, por exemplo, ele começou a pedir para levar bichos de pelúcia para a escola. Eu falei, como assim, bicho de pelúcia para a escola? Não, porque os meus colegas podem levar, entende? Então, esse tipo de comportamento. Por quê? Essa CI Room, essa Cognitive Impairment Room, né, tem vários nomes. Essa sala de suporte, de segregada, vamos dizer assim, ela trata as crianças, ela mantém as crianças infantilizadas, né? Então, porque tem uma cultura de que não dá conta demais, vamos fazer só o mínimo. Então, o currículo, ele é eternamente um currículo de kindergarten, primeiro ano, sabe? Ah, mas meu filho é capaz de fazer muito mais. O meu filho, né, no caso, ele faz aula fora, né? Tanto Kumon quanto inglês. Então, assim, ele está muito mais avançado do que é apresentado para ele na escola. Mas não adianta você trazer essa informação para a escola, por quê? Se você provar que aquela criança é capaz de fazer mais, a escola precisa fazer alguma coisa com isso, entende? Precisa tirar ele Aham. dali, precisa promover ele de alguma forma. Então, essas salas, elas têm um currículo que não é definido pela professora ou porque também assim, a lei fala, o IP tem que ser individualizado, ou seja, de acordo com o que aquela criança é capaz de fazer. Porém, o que se aplica nessa sala é o mesmo para todos. E quem que define esse um mesmo? É uma pessoa do distrito que é responsável por fazer currículo. Ela não conhece o seu filho, ela nunca esteve naquela sala, e a professora ela é obrigada a aplicar o que A vem do seguir. distrito. Então, eles dividem as salas por níveis de suporte. Vai ter, tipo assim, uns 3, 4 níveis. Aquela criança que é não verbal, que tem muitas limitações, aqui ela vai estar, sei lá, no nível 1 de suporte. Aí as crianças que têm um pouco mais de autonomia no nível 2 e as crianças estão um pouco mais no nível Uhum. 3, né? Essa pessoa do distrito, ela vai mandar um currículo para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3, padrão, sem considerar as habilidades dessa criança. Lembra que o médico falou oportunidades? Então, não Sim. tem. Então, se coloca todo mundo ali naquele saco, né, vamos dizer, naquele pacote, e se dá a mesma coisa para aquela criança. Então a gente tem dois problemas. Um problema é a segregação e o outro problema é você desperdiçar o potencial das crianças.
É, entende? isso é que é o mais triste no final das contas, porque esse pai, por É, exemplo, que ganhou e depois de tantos anos ganhou na justiça o processo, o é, que, o que foi a vida dessa pessoa desde o momento exatamente. que iniciou o processo até o final? Olha o tanto que ela não deve ter perdido aí de oportunidade, de aprendizado, de tudo na vida, né? Por um Exatamente. É. sistema que não tem como você posso dizer que você dá murro em ponta de faca, porque você vai Isso, ganhar você dá. financeiramente, mas É. intelectualmente você não andou, né? Na mesma, Você não na andou. mesma proporção do dinheiro, né? Isso, exatamente isso. Então você fica, eu me sinto numa sensação de que eu tô desperdiçando, sabe, assim, meu tempo, né? Sim. Então aí você pode ter vários caminhos, né? Então você aí também faz parte da cultura. Ah, tá bom. Como que a gente faz para mudar isso? O Departamento de Educação do Estado, gente, eu tô falando aqui de Michigan, onde eu tô, mas isso é um padrão em todos os Estados Unidos, tá? Em todos os estados. Existem distritos que são menos e outros que são mais, mas via de regra, todos os distritos trabalham nessa mesma postura. Você pode conseguir, ah, através de influência, de lobby, tentar tirar a sua criança, tal, mas assim, tudo depende de como os pais vão advogar pelos seus filhos, tá? Pra você ter uma ideia, aqui no distrito onde eu moro, tem 77 mil habitantes, né? Aqui em Rochester. É um razoável, assim. Sabe quantas Uhum. crianças com síndrome de Down que conseguiram não ir para essa sala segregada? Quantas? Uma. Oi? É, uma criança. Poxa No vida. distrito inteiro. É. Então, assim, pra Poxa vocês vida. verem como que é difícil. Enfim, o que os pais precisam fazer? Eles precisam estar informados, tá? Então, uma vez que, se você conseguir, logo do começo, assim, conseguir com bastante informação, com um advogado junto com você, que você vai precisar de um advogado, evitar que a criança vá para a sala segregada e seja educada na General Education, isso vai fazer com que tudo mude, porque se você não conseguir evitar isso, você nunca mais vai conseguir tirá-la de lá. Não existe essa possibilidade, tá? Mas se você conseguir evitar que ela vá, você vai lutar todos os anos para manter ela na General Education, tá? Que é diferente de lutar todos os anos para tirar da CI Room, da Special Education. Consegue Sim, entender a diferença? Então, sim, você entendo. precisa, quando você vai na primeira reunião de IP, tipo assim, você chegou aqui e matriculou seu filho, tá? Quando você matricula o seu filho, nesse distrito aqui, eu consegui colocar ele no General Education. Só que ele estava no 5º ano do Elementary. Quando você termina o 5º ano, você tem que mudar de escola, você tem que ir para o Middle School. Todas as crianças fazem isso. Nesse processo de mudar daqui para cá, eu não tinha informação suficiente para forçar o distrito a manter ele Hum, no General Education, entende? Apesar dele ter um background, de sempre ter entendi. estudado no General Education e tal, eu não conhecia, eu não me informei suficientemente. E a maneira como eles colocam para você é tipo assim, vai ser o melhor para ele, vai ter todo o suporte, vai ter fono, vai ter não sei o quê, na verdade eu não acreditei, eu sabia que isso não ia funcionar. Eu tentei ir para a escola particular. E aí, quando eu fui na escola particular, que era uma Waldorf também, eu me deparei com isso, assim, eu tinha que pagar a mensalidade que é super cara e tinha que pagar uma assistente, que era o dobro, tipo assim, a mensalidade 2 vezes. Então não tinha como eu pagar. É, aí fica inviável. É. Fica inviável, exatamente. Aí eu fui obrigada a voltar para o sistema público. Aí quando eu voltei para o sistema público, eu não consegui ir contra, porque eu não tinha um advogado e eu não tinha informação suficiente. E aí ela acabou caindo nesse lugar de É, Special Education, entendeu? porque eu entendo e eu entendo, a gente como amiga, a gente conversa muito sobre isso e eu entendo cada vez mais a sua frustração, porque no momento que você muda ele da escola fundamental para o middle school e perde esse, não é privilégio, né? Mas perde Direito, né? esse direito, exatamente. É você o tempo inteiro ter que lutar por uma coisa que é básica,
exatamente. O direito né? Então, de estar com as outras então, crianças, né? então, olha que desgaste, sabe? Você ter que provar alguma coisa o tempo todo. E eu concordo com você. Você provar que ele está incluído e continuar para o próximo ano é uma batalha dolorosa também, porque você vai ficar na luta para o resto da vida escolar da criança, né? Mas pelo menos você está vendo que ele sendo incluído, a tendência é ele manter o crescimento é, disposição mesmo, né? Então, o crescimento. Ai, como é que é a palavra? O aprendizado. Ele Desenvolvimento? vai. O desenvolvimento, isso. O desenvolvimento dele vai ser crescente, né? E Uhum. ao passo que você fazer essa luta com ele segregado, você pode até ganhar financeiramente, mas você já perdeu a convivência. Então, Já o perdi desenvolvimento que anos, foi perdido, exatamente. o É, desenvolvimento perdido não volta atrás. Então, assim, é. parece sem saída, viu, Fê? Parece sem saída. Exatamente. É uma coisa sem saída. E esse documentário ele mostra, expõe. Na verdade, assim, o sistema todo mundo sabe que não funciona. Uhum, Existem várias e várias pesquisas mostrando que uma criança com necessidade especial, o sucesso dela na vida adulta vai depender do quanto ela consegue se comunicar e o quanto ela consegue ler, compreender, né? Assim, o quanto do desenvolvimento cognitivo e de comunicação vai determinar o quanto ela vai ter de sucesso, assim, né? Na vida uhum, adulta. E existem uhum, várias pesquisas mostrando que, para que isso aconteça, ela tem que estar o máximo possível inserida na sociedade, seja na educação, seja em casa, seja na comunidade. Ela precisa estar exposta a esse ambiente para que isso aconteça. Não existe uma só pesquisa acadêmica mostrando que essas salas segregadas funcionam. Nenhuma, zero pesquisa mostrando que funciona. porque Porém, na verdade a intenção não é funcionar, a intenção é cumprir a lei. A lei está sendo cumprida? A lei está sendo cumprida, então isso pois basta. mas os distritos, eles preferem adotar uma. Por que que se adota algo que não tem comprovação científica, ao invés de algo que tem comprovação científica? Ou seja, por que que isso acontece? É óbvio, né? É financeiro a Sim, resposta. sim. Então, e o, o Ministério de Educação, não é Ministério da Educação, como que chama? Michigan Department of Education. O Departamento de Educação que regula os distritos, ele, eles deveria, no Brasil, eu fui dona de uma escola técnica, né, durante 20 anos. Então, eu respondia para a diretoria de ensino, certo? Se Uhum, um aluno da minha escola for até a diretoria de ensino e fizer uma reclamação de algo que estava acontecendo ali na minha escola, a diretoria de ensino ia apurar e investigar e ela é pró-estudante, via de regra. É muito difícil de você conseguir vamos dizer assim, se livrar de uma acusação. Você precisa fazer algo com aquilo, né, enquanto uhum, escola. Aqui é ao contrário, o departamento de educação ele é pró-distrito e não pró-estudante. Então, assim, se você faz violações, tem violações claras, tem prova, tem e-mail, tem não sei o que, bababá, tem testemunha, você faz a, a reclamação, é muito difícil deles te darem qualquer tipo de razão. Por quê? Eles voltam e uhum. falam assim, é uma educação apropriada e não de qualidade. Entendeu? Aí Pronto, já volta de resumiu novo. tudo. É. Então, um exemplo prático, assim. Eu pedi o material do meu filho ao longo do ano. Todas as crianças, meu outro filho pode receber todas as crianças, pode. Você recebeu, não recebeu? Tudo Sim. que seu filho estudou ao longo do ano, a Uhum, pasta com sim. o que o filho estudou ao longo do ano e tal. Eu pedi do meu filho e eles negaram. A escola falou assim: não, a gente não envia. E aí eu fiz uma reclamação. Mas do Heitor você recebeu. Do Heitor eu recebi. Uhum, Não, na mesma classe, o Ângelo ele atende, eu consegui 4 aulas no General Education, né? Dentro dessas minhas lutas todas. E só 2
no Special Education. Eu pedi o material de todos, das 4 daqui e dessas 2. Essas 4 eu Uhum, recebi, essas 2 eles me uhum. negaram. Aí eu abri uma. Só que eles me negaram e me mandaram um summer package, tipo assim, coisas para fazer, se manter ocupado ao longo do verão, né? Do verão. É, coisas assim, tipo kindergarten, mas para se manter ocupado ao longo do verão. E aí eu reclamei, eu Hum. abri uma reclamação, falei, olha, eu não recebi, na lei fala que você tem direito a receber e tal, né? E a escola alegou assim, a lei fala que tenho direito, mas também não fala que eu tenho que manter isso comigo. E eu mandei alguma coisa para ela, eu mandei esse summer package. Aí o departamento falou assim, não, tá certo, tá apropriado. Então, tipo assim, foi enviado um documento para a mãe do aluno. Pronto. Não interessa Alguma se coisa a escola fez, é isso. ela mandou. Ela mandou alguma coisa, Agora, então já tá apropriado. só de curiosidade, quais foram as atividades do Ângelo no verão? No verão? Ele É, continua as aulas de tutoria que ele faz, continua o Kumon, ele faz taekwondo, ele toca bateria, né? Ele tem aula de bateria, ele joga basquete, é, enfim, foram é, basicamente. E ele a fez minha também uns pergunta. camps. Ele fez um camp de teatro musical, foi bem legal. Ah, que Ele fez legal. um camp de escoteiros, junto. Todas as atividades não são atividades para crianças atípicas, tem que ficar claro isso, assim, né? São atividades com as Não, demais então, crianças, né? eu puxei isso porque eu já sabia a resposta, porque eu queria que você falasse, porque na verdade os seus dois filhos fizeram, certo? E- Isso. Então, o fato da escola ter mandado um package para ele se manter ocupado no verão É, é uma coisa é, totalmente fora da sua realidade, porque a sua realidade já é de inclusão total, né? Então, quer sim, dizer, não é nem a é, palavra nem inclusão, né? É vivência, ele vive tudo. Então, junto com o irmão, exatamente. então, tipo, É, ele não ficaria à toa se a escola não tivesse mandado esse package, né? Esse é meu isso ponto. mesmo. E uma outra coisa que eu queria trazer que é importante, Uhum, bom, enfim, tem a lei e tem o que acontece, tá? E tem o MD aí no meio. No caso aqui, MD é porque é Michigan Department of Education, né? Mas é o Departamento de Educação dos estados. Eles são, via de regra, uhum, pró-distrito, tá? Ah, aqui em Michigan, eu descobri a Michigan Alliance for Families, que é uma instituição cujo objetivo é informar as famílias sobre os direitos das crianças com necessidades especiais. Quem mantém essa instituição, por incrível que pareça, é o Departamento de Educação. O dinheiro vem do Estado. O dinheiro do hum. Estado vem para uma instituição, tipo uma ONG, que traz informação para os pais de como eles podem advogar pelos seus filhos, ok? Aí Hum, você fala, nossa, né? Mas que estranho, como assim, né? Por quê? tá É mais esquisito. barato. O que o Hum. Departamento de Educação faz? É mais barato eu pagar um valor para uma ONG que vai informar os pais e aqueles que tiverem interesse irem até essa ONG, pegar a informação e advogar pelos seus filhos, do que eu investigar o que os distritos estão fazendo, entende? Não é nem Então, investigar, porque no final das contas eles sabem como é que funciona. Seria investir isso mesmo, né, é, em outro tipo de é, coisa. Uhum. é uma forma de você falar Porque assim, olha, você está fiscalizando, entendeu? Assim, mas você tem que fazer o seu papel. Então, assim, se você é um pai consciente, você chega num lugar desse, você pega informação, você advoga pelo seu filho e você fica nessa luta constante, tararã e tal. Mas você conhece os direitos. Se você não é um pai consciente, você acredita que essa é o melhor que o seu filho pode receber, você nem toma conhecimento disso, você não vai atrás, porque dá trabalho. Olha, eu tive que estudar pra caramba. Eu fiz um curso, eu li muito, eu conversei com muitas pessoas, eu conversei com advogados, enfim, dá um trabalho danado. Se eu trabalhasse aqui, assim, full time, eu não ia conseguir fazer o que eu fiz, tudo que eu uhum, fiz, né? Então, a uhum. É, porcentagem de pais que faz isso é muito pequena. é isso que eu ia falar, não é nem questão de ser consciente ou não, no final das contas.
Eu acho que entra tudo aí, entra a questão de tempo mesmo, disponibilidade para você ficar dando murro em ponta de faca, e também vai depender de como aquela família enxerga, né, a criança atípica. Isso também vai influenciar, que isso vai influenciar na forma com que ela lida com ela dentro de casa, né? Isso. Então, eu acho que assim, é muito doloroso, né? A gente teve umas conversas mais profundas recentemente sobre isso, e é muito doloroso ver, porque a gente que está de fora sempre olha a grama do vizinho, né? Que ela tá tão Isso. verdinha e aparada, né? A neve tá bem baixinha, limpou a driveway, né? E assim, a gente percebe que o buraco realmente é bem mais embaixo, que cada um tem os seus perrengues. Eu fico Isso. muito feliz da gente ter feito esse podcast juntas, sabe? Porque, na verdade, ele nasceu exatamente disso aí que a gente está falando agora, desses perrengues que a gente passa, independente de como eu vim parar desse lado do Uhum. oceano, os perrengues estão aqui, estão sendo vividos na mesma intensidade, eu acredito. E é tão bom a gente poder compartilhar essas coisas, né? Sim. Nossa, eu estou muito feliz com esse episódio. Eu estou muito feliz da gente poder falar sobre esse assunto. Como Sim, que eu você está se também. E sentindo? falar abertamente. O que eu tô dizendo É, aqui, gente, eu não tô aqui para reclamar, eu tô falando o que que não. aconteceu comigo e como que você pode se preparar. Se você vai vir para cá, se você tem uma criança, se você teve um diagnóstico, não assina nada, não faz nada antes de se informar. Você precisa entender a lei, você precisa entender seus direitos, você precisa ter um advogado. E isso é uma coisa legal, porque tem muitos pais que se juntaram, pais de crianças que passaram por esse processo, que são advogados, eles fornecem de graça a assessoria, né? Então você vai encontrar um advogado para te orientar e você não precisa pagar. Claro que se você for abrir um processo, um due process, você Uhum, realmente teria que ter um advogado, pagar honorários. Mas assim, uhum, até chegar lá, existem muitos recursos que você pode usar. uhum. Então é É, importante de também tirar essa ideia de que eu estou indo para os Estados Unidos, para o primeiro mundo, é muito melhor a educação lá. Não é, gente, não é muito melhor. A educação no Brasil é boa? Não, não estou dizendo que é boa, tá? Mas no Brasil, eu acho que a luta que a gente tem, ela fica mais focada. Claro, assim, a gente vai lutar por inclusão, a gente vai lutar para ter uma educação significativa, né, para o seu filho, mas você não precisa lutar para ele estar na mesma sala que outras crianças, por exemplo. Sabe, assim, isso sim. não é um questionamento, assim, você não. A outra coisa é, aqui, o que é muito desgastante é a escola o tempo todo provar o que ele não é capaz de fazer. E Ah, você tendo que provar o que ele é capaz de fazer. e é. Esse tipo de coisa não tem no Brasil. Você não precisa ficar provando que ele é capaz de fazer. Pelo menos eu não imagino que na maioria Uhum, dos casos não é assim. No Brasil, a gente não tem muito essa prática do processo, as pessoas têm empatia, geralmente assim, na boa vontade, né? Realmente querem ajudar e tal, na grande. Aqui ele é muito assim, processual, né? Então, tá escrito que é para fazer, eu vou fazer. Se não tá escrito, eu não vou fazer, né? Então, eu você acho pode que isso. encontrar pessoas assim, uma boa. O que que você pode encontrar? Por exemplo, uma boa professora de Special Education da sala, uma pessoa que é pró-pais, né? Uma professora Uhum, assim. O que que ela vai fazer? Ela vai receber o currículo, que é esse que eu falei, que vem para todo mundo. uhum. Vai aplicar o currículo, mas ela vai fazer algo mais pelo seu filho, entendeu? Ela vai manter uma comunicação com os pais, ela vai fazer uma coisa assim, olha, ele pode fazer mais, faz isso daqui, ela pode fazer isso. Eu não tive essa experiência, não tive uma professora pró-pais, mas existe, eu sei que existe. Eu tive, por exemplo, quando ele estudou esse quinto ano que ele ficou no General Education, o professor foi excelente, excelente. Ele não falava uma palavra de inglês, ele saiu dali totalmente integrado, com amigos, ele conseguiu se comunicar. E o professor ele foi muito claro comigo, ele falou assim, ele tem total condição de estar no General Education. Ele tem total condição de aprender com as demais crianças e tal, mas ele não tem voz. Mesmo ele falando isso, primeiro que É, se ele falar muito declaradamente numa reunião de IP, ele pode ter problemas. Isso ele é falou porque, para na mim em verdade, off. hum,
entendeu? Porque ele está seguindo o protocolo, né? Ele tem que seguir o Isso, que é instituído que ele tem que fazer. Então ele também não pode isso. sair muito fora ali, né? É outra coisa, a outra questão dos Estados Unidos, né? Que é tudo muito, as regrinhas são muito inquestionáveis, né? Então você não Isso, questiona, é, você só faz e é por aí. Nossa, Fê, exatamente. que papo bom. Bom, gente, eu queria deixar então é isso, assim, o que eu quero deixar de dica é procure entender a lei, procure. Eu vou colocar aqui uns cursos que tem, que é esse curso que eu fiz, né? Que todos os estados têm de informação. Procure um advogado. Só depois que você tiver tudo isso certinho, aí sim você começa uma conversa com a escola. Bacana, viu, Fê? Mas você não vai fugir da pergunta do milhão, não, tá? Ah, não. Então, Fê, baseado então nessas delícias e angústias que temos vivido ultimamente, diferente lá do primeiro episódio que você participou, hoje você considera que você se tornou mais ou menos brasileira e por quê? Muito mais brasileira, muito mais brasileira. Porque, enfim, falando especificamente, né, desse ambiente, né, a educação ela passa por uma relação afetiva, né, entre os professores e as crianças, né, que é uma coisa que nós brasileiros Sim, naturalmente a gente tem, né, a gente cultiva e a gente valoriza. E sim. que aqui cada vez menos, sabe, é muito impessoal, assim, você não tem, assim, contato com os professores claro que existem professores eu recebi, assim, e-mails de professores do General Education, assim, super amorosos sobre o desenvolvimento do Ângelo, sobre o quanto ele recebi mas, assim, é uma iniciativa daquela pessoa, daquele professor, sabe, assim? Não Mas fica sustentável, né? O é, processo educacional ele não vai ser sustentado por isso. e também a gente só dá É, aquilo que a gente tem, né, Clá? Então, assim, se a gente é, não tem um ambiente amoroso e afetivo desde criança, dificilmente a gente vai conseguir demonstrar isso, né? com certeza. É. Então, é isso. Ai, Fê, que delícia conversar com você. Que delícia a gente poder dividir isso com os outros brasileiros, né? Tenho certeza que tem muita gente que vai ser ajudado com esse episódio. A gente vai colocar aqui na descrição aqueles vídeos até que você me mandou, né? Que eu acho que são importantes. Você comentou sobre eles aí, das pesquisas e tal, para as pessoas poderem se informar, né? Se informar e decidir o que fazer com a informação, né? Que aí já é pessoal, mas pelo menos Exatamente, deixar tem esse disponível. documentário que eu acho muito bacana das pessoas assistirem. Tem também uma entrevista desse casal que fez o documentário em um podcast, né? E eu acho que interessante de perceber que o documentário aconteceu em Nova York e depois eles conversaram com um casal que tem um podcast sobre isso, que estão em Los Angeles, ou seja, de costa a costa é uma coisa que se repete, assim, não é uma coisa localizada, né? Uhum. E eu acho também legal de pensar, de pesquisar mundo afora, como que o mundo vê, sabe, assim, como as sociedades veem, como elas tratam as crianças atípicas, como que funcionam os processos, para você tomar também a sua decisão, né? O que que você quer? Porque assim, Sim, claro que a gente não tem vamos dizer assim, a gente faz o melhor que a gente consegue, né? A gente faz aquilo sim, que a gente acha que é o com, re- melhor. com o recurso que a gente tem naquele momento. Exatamente. Então, para a gente tomar essas decisões, a gente precisa conhecer, olhar para fora, sabe? Assim, ver o que tem disponível, né? Como que as pessoas lidam com isso, e aí você tira suas conclusões e você vê o que é melhor para o seu filho, né? É isso. Ai, Fê, acho que é isso, né? Eu acho que é por aí. Fê, então, acho que é isso. Mais uma vez, obrigada por abrir a sua casa, né, para a gente, o seu coração, a sua vida. É, é muito legal eu, que sou sua amiga, já saber dessa parte e poder compartilhar isso com mais pessoas. Então, obrigada pela oportunidade, ó, microfone. Obrigada pela oportunidade e é isso.
Deixa os seus recados, agora você volta como co-host. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero que você aí de casa tenha gostado desse primeiro episódio do Varanda Aberta. A intenção é a gente falar profundamente sobre alguns assuntos que são relevantes para a comunidade. E se você gostou, então, dá um joinha, compartilha para aquela pessoa que você acha que precisa saber dessa informação, se inscreve no canal, que isso ajuda demais aqui o canal a crescer. Exatamente. E siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok. Temos também a playlist, como sempre, no Spotify, com a lista das inspirações dos nossos convidados. Então, segue a gente por lá também. Então, para a gente ter certeza que você chegou até o final desse episódio, comenta aqui para a gente, #inclusão. Ok? Então, Combinado. a gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Vou de casa. Vou de casa.